Oi, oi, seres de luz, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Jaquialma e aqui nesse canal nós usamos os oráculos para levar um pouquinho mais de luz para você. E hoje é babadeiro, porque essa revelação que eu vou trazer aqui com o tarô vai transformar a sua vida nos próximos dias. Então presta atenção para tudo que você estiver fazendo. Fica focado aqui nesse vídeo, porque hoje tem uma revelação aqui que pode transformar a sua vida e você precisa saber sobre ela para se preparar para esse grande acontecimento na sua vida. Essa leitura não vai ter opções, porque eu intenciono que esse vídeo chegue para todas as pessoas que vão realizar algo gigantesco, e essa é a revelação que eu trago aqui para você agora, que com certeza vai transformar a sua vida nos próximos dias. Se você quiser uma leitura só na sua energia, me procura depois lá no WhatsApp para a gente saber exatamente para você. Mas aqui a gente falando de revelação, eu amo tarô, tarô é tão maravilhoso. As sincronicidades, ó. A gente falando de revelação e veio exatamente aqui no fundo do deck a carta do As de Espadas, que fala sobre revelação, entre outras coisas. Mas a gente vai perguntar aqui primeiro sobre o que é essa revelação. Qual que é o tema dessa revelação? Qual que é o assunto? Qual que é a área da sua vida? Qual que é o tema? Olha, é um tema espiritual. A gente pode estar falando aqui de uma grande conexão espiritual, a gente pode estar falando de um processo de cura muito grande que você está passando, e a gente pode estar falando de é, almas afins, almas espirituais, né? Então aqui a gente está falando de um contexto muito espiritual, um contexto, inclusive, que envolve eu esqueci que essa carta eu tenho que mostrar assim, né? Porque ela tem nudez, né? E aí depois o YouTube pode fazer alguma coisa. Enfim. Essa carta aqui, ela tá falando que essa revelação é uma revelação muito espiritual, né? Então, por ela ter um cunho muito espiritual, provavelmente é um processo muito importante da sua vida, um processo mesmo, algo que envolve uma missão, algo que envolve um propósito, algo que envolve uma jornada, algo que envolve uma predestinação. Isso que eu vou revelar aqui é algo predestinado a acontecer na sua vida. E envolve também você dentro de como você se mostra para o mundo, né? Porque a carta da estrela, ela fala de pessoas que têm uma certa visibilidade, pessoas que iluminam outras pessoas, digamos assim. É que a gente tem 10 de ouros falando sobre algo sólido, né? Sobre algo que pode ser realmente uma comunidade, né? Porque o 10 de ouros, ele fala de uma prosperidade que ela não é só sua, ela é tão grande que você consegue compartilhar com outras pessoas, mas essa revelação envolve você dentro do seu caminho espiritual, dentro do seu propósito espiritual, dentro da sua missão espiritual. Por isso que ela tem esse impacto de alguma maneira de transformar a sua vida, né? Transformar a sua vida aí nos próximos dias. E essa espiritualidade aqui, essa carta também fala de um grande mentor. Gente do céu, tô chocada. Eu amo a espiritualidade, né? Eu estou chocada porque caíram 3 reis. 2 reis e uma rainha aqui para vocês. 2 reis e uma rainha, tá? Mas a gente vai se aprofundar nisso já. Essa carta da estrela, essa aqui, sobre o que nós estamos falando, também estamos falando de uma grande proteção espiritual que há em volta de você agora, neste momento. E essa proteção espiritual é exatamente para que você não desvie do seu caminho, para que você não desvie do seu propósito, tá? Então, muita atenção, porque existem aí energias externas, questões externas, que podem ser questões espirituais também, querendo te desviar da sua missão, do seu propósito, da sua jornada. Então, como que ela faz para te desviar disso? Às vezes é por meio de um cansaço extremo, algo que você tá tentando fazer e não tá dando certo, e você começa a achar que aquilo não é para você, porque você tá tendo dificuldade. Isso são forças externas querendo contribuir para você parar o seu propósito, a sua missão, porque quando a gente vem com um propósito, uma missão, assim, desse nível espiritual, de uma amplitude até dentro de uma comunidade, as forças inferiores, elas vão atuar para que isso não aconteça, para que isso não se realize. Então, você pode estar passando por esse processo
sentindo esse cansaço, essa falta de vontade, sentindo muito sono, agora eu fiquei com sono, né? Então, o campo tem um cansaço, uma falta de vontade de fazer algumas coisas, um sono muito grande e uma nostalgia. Tá me vindo aqui a palavra nostalgia. O que é nostalgia? Você achar que o passado era melhor do que o presente. Então, tudo isso é hoje para que você sinta de alguma maneira que você não está fazendo certo, que você não está no seu caminho e que você se paralise. Então, cuidado com isso, com essa energia que está contrária à sua evolução, que faz você imaginar que você. Gente, eu embaralhei de novo, ficou 10 de ouro de novo aqui. Então, prosperidade. É um caminho que vai te trazer bastante prosperidade e abundância. Mas cuidado com essas energias que fazem você pensar que está demorando, que não é ali o caminho, que não vai dar certo, que é melhor você voltar a fazer o que você estava fazendo antes, é melhor você voltar para aquele lugar que você estava antes, é melhor você voltar para aquela pessoa que você estava antes, porque essas energias contrárias que estão agora ao seu redor estão fazendo você achar que o passado era melhor, que antes era melhor do que agora, e o que você está fazendo agora não vai te trazer resultado nenhum, não vai te colocar onde você quer e que está sofrível. Cuidado, então, para que isso não atrapalhe essa jornada espiritual que você tem para viver, essas coisas que você fica remoendo, essas dúvidas, essas indecisões, porque de uma forma ou de outra é as forças contrárias à luz agindo aí na sua vida. Para te proteger, faça orações, faça decretos, frequente igreja, frequente templos de Umbanda, de Candomblé, vá num templo budista, procure esse ancoramento espiritual que muitas vezes a gente não consegue fazer dentro de casa, né? Quem tem, assim, um conhecimento maior, tem práticas dentro de casa, né? Mas práticas mesmo. Não uma vez por mês fazer alguma coisa, mas práticas. Pessoas que colocam a sua espiritualidade numa vida prática. Pessoas que têm essa facilidade, talvez consigam afastar essas energias contrárias mais facilmente. Agora, se você não sente isso, que você tem essa facilidade para cuidar da sua espiritualidade em casa, aí você vai pedir apoio num centro espiritual que vai poder, primeiro, te aterrar, para você ter mais clareza sobre as coisas e conseguir colocar as coisas em continuidade, e principalmente para limpar o seu campo desses obsessores que podem estar agora aí em volta de você, como eu falei, para te impedir dessa jornada espiritual que você está traçando, né? Existe aqui um renascimento em você. Você está sendo limpo, você está sendo purificado, então você pode estar ressignificando assim, dando um outro entendimento para as coisas que você passou na infância, dando um outro entendimento para as relações com seu pai, para as relações com as pessoas que você se envolveu amorosamente, dando um outro significado e sentimento para os seus amigos, para o que de alguma maneira você achava que tinha te atrapalhado, que tinha sido injusto com você, que houve deslealdade, que houve traição, você está olhando para isso agora com outros olhos. Qual que é o outro olho que você está olhando agora? O olho da cura. E o olho da cura, ele envolve uma visão de autorresponsabilidade. Você entender que nada acontece sem a sua autorização, mesmo que inconsciente. Que nada chega até você que não está em ressonância com você, com o que você está vibrando, com o que você acredita, com o que você pensa. E aí, por meio dessa consciência, você consegue adentrar esse processo de cura que envolve essa limpeza espiritual que está havendo no seu campo, nessa você está se tornando uma nova pessoa, né? Agora essa mulher não me trouxe essa sensação de você se tornando uma nova pessoa, você se banhando num rio para que isso te purifique, né? Isso aqui é uma metáfora, mas é como se você tivesse banho. O que é o rio? É a água. O que é a água? Nossas emoções. Então, você se banha das suas próprias emoções, é chorando, é se entendendo, é xingando, é brigando, não tem problema. O bom é que você tá com as suas emoções ali, dando vazão a elas, né? Você não tá se reprimindo, porque a repressão não gera cura, né? Ela gera estagnação. Então, só o fato de você estar chorando as coisas agora, se permitindo chorar, se abrindo para entender que você pode sentir, você pode chorar, é seguro para você ser vulnerável, isso já é um grande processo de cura que já te transforma numa nova pessoa, tá? E aí, essa nova pessoa, não, tenho certeza, que envolve esses três arquétipos aqui. Então, a grande revelação desta leitura
é que você está se tornando uma nova pessoa para adentrar uma jornada espiritual que tem uma missão e um propósito que envolve você desde quando você escolheu encarnar neste plano, tá? Desde quando você decidiu ser esse ser terrestre, vivendo essa experiência, esse ser espiritual vivendo a experiência terrestre, você se comprometeu a fazer alguma coisa e agora você está. É como se você estivesse já com as suas habilidades desenvolvidas, porque aqui a gente tem reis, você já tem habilidades desenvolvidas para entrar nesse caminho. Então, muito em breve, esse caminho ele se consolida se ele já estiver aberto, ou ele se abre se ele ainda não estiver aberto, tá? Mas você está se tornando uma pessoa que vai entrar definitivamente na sua missão, no seu propósito espiritual. E para isso você se desenvolveu com habilidades e estruturas internas para ancorar essa nova jornada a ponto de você não desistir dela no meio do caminho, né? Por isso que tem tanta energia aí rondando você querendo que você desista, tá? Qual que é a primeira habilidade aqui que você desenvolveu? A autoconfiança. Se não vem da gente a autoconfiança, a confiança, se não vem da gente acreditar que é possível fazer, que você consegue chegar lá, que isso que está vindo de ideia para você não é à toa, isto tem um motivo. Se você não confia nisso, que é o primeiro passo, as outras coisas não se desenvolvem, elas não se desenrolam. Então a primeira pessoa não, mas as primeiras características que você está desenvolvendo para adentrar esse novo caminho que envolve esse propósito espiritual é a característica de autoconfiança. Então, a partir de agora, você vai ser uma pessoa que confia mais em você. Ah, mas eu sou tão insegura, eu tenho tanto medo. Isso aí é a sua sombra falando. A luz fala o quê? A luz fala, você consegue, você é capaz, você pode, você já tem tudo que você precisa. Então, seguir nessa energia da luz, que é que vai te trazer poder, né? Você se sentir no poder, não desse poder, né, gente, que existe na política, que existe em organizações, não é desse poder que eu tô falando, mas é um poder, assim, de entender que você tem tudo que você precisa dentro de você e que espiritualmente há um amparo, há um cuidado para que essa jornada que você vai entrar, para que isso que você vai fazer, dê certo, aconteça, seja próspero. Mas isso não quer dizer que vai ser rápido, né? Às vezes a gente se compara com outras pessoas que já estão onde a gente quer, sem entender que elas também tiveram um processo, que elas também tiveram uma bagagem. E é interessante que hoje eu estava vendo, caí num vídeo numa menina do Instagram, e ela estava falando assim, que ela criava já conteúdo há bastante tempo, mas de uma forma mais artística, né? Acho que ela fazia as maquiagens, os penteados e tudo mais. E que um dia ela saiu para um rolê e na hora que ela voltou do rolê tinha vários caras assediando ela, né? Assim, ela ia passando na rua, pelo que eu entendi, os caras iam assediando ela. E aí ela decidiu, quando chegou em casa, ela decidiu abrir uma cerveja, tomar essa cerveja e falar sobre essa questão, né? Da mulher, do assédio que a mulher sofre. E ela falou que até então ela nunca tinha feito nenhum vídeo dando opinião sobre nada, nenhum vídeo de um contexto assim social ou de gênero, né, ou dessas questões sociais mais profundos. Nunca, era sempre de uma maneira mais artística, né? E que nenhum vídeo dela tinha viralizado. Só que esse, que não tinha nada a ver com o que ela estava planejando, e que ela só recebeu uma ideia na cabeça e decidiu fazer essa ideia, que não foi nada super elaborado, que ela não precisou passar, fazer uma super luz, criar um ambiente para nada. Ela simplesmente sentou e gravou. E esse vídeo viralizou e trouxe para ela 700 mil seguidores no TikTok, se eu não me lembro, né? Depois de 2 meses. Por que eu tô te falando isso? Porque o que essa menina fez? Ela estava numa jornada, já estava fazendo dela, mesmo de forma artística, aquilo já era uma preparação para o que ela ia desenvolver. E o que fez ela mudar foi exatamente acreditar nessa ideia que surgiu, não da mente racional dela, porque a mente racional dela provavelmente falou: não, mas a gente só faz vídeo de maquiagem. Como é que agora a gente vai fazer um vídeo refletindo sobre machismo, sobre mulheres vulneráveis? Não tem nada a ver com a gente. Essa é a mente racional falando com ela. Só que, na intuição dela, que vem do coração, essa vozinha do coração falava: vamos falar sobre isso, porque é algo que a gente passou e que talvez a gente está com. Talvez não, e a gente está com vontade de colocar para fora, a gente pode colocar para fora e gravar isso, colocar nas redes sociais, e foi isso que ela fez. E aí ela viralizou depois disso.
ela fez podcast, ela criou uma marca, né? Com base naquele primeiro conteúdo que ela fez, ela criou uma marca que fala sobre isso, foi chamada pelo YouTube para ser uma criadora de conteúdo parceira. Então, enfim, tô te contando isso por quê? Porque isso veio dessa autoconfiança dela. Ela já era uma pessoa confiante. Então, se ela fosse uma pessoa insegura, ela ia ter falado, nossa, não tem nada a ver essa ideia que tô surgindo aqui de fazer vídeo sobre reflexão, sobre conversando com as pessoas, isso não tem nada a ver comigo, eu vou deixar para lá. Isso seria uma mente racional sabotadora, isso seria pensamentos intrusivos, né? Mas quando a gente tem segurança na gente, a gente confia que a gente dá conta, que a gente consegue, a gente faz e solta, faz e entrega, as coisas acontecem. E aí, qual que é o outro campo da habilidade que você está desenvolvendo? É exatamente o campo mental. Conseguir conversar com você mesma, conseguir organizar os seus pensamentos, conseguir identificar o que é um sentimento, o que é um pensamento que está vindo de um sentimento de insegurança e o que é um pensamento que está vindo de um sentimento de é possível criar mais na sua vida, mesmo que você nunca não tem experiência sobre aquilo. Então existe um pensamento que vai falar, vai, vamos fazer, a gente consegue. E tem outro que fala, mas isso não tem nada a ver com você, isso não vai dar certo. Não, não é seu perfil, não é sua área. Você precisa começar, ou você já está começando a identificar essas conversas internas sobre o que é você e o que são seus medos, né? E eu te falo isso porque é algo que eu aprendi há um tempo atrás. Quem me ensinou isso foi meu guardião, que falou para mim, numa época que eu não entendia nada de reprogramação mental, nem tinha ouvido falar direito sobre isso. E aí eu tava aleatória, assim, e aí meu guardião simplesmente falou para mim, você sabia que você consegue conversar com a sua mente? E eu fiquei assim, conversar com a minha mente? Como assim que eu vou conversar com a minha mente? Ele falou, você pode falar para sua mente sobre o que ela deve pensar, sobre o que ela deve achar das coisas, inclusive você pode falar para ela calar a boca. Gente, aquilo mudou a minha vida, porque eu nunca tinha pensado nisso, sobre eu conversar com a minha mente, para que a minha mente me obedeça. E aí eu comecei a praticar isso me transformou muito, porque toda vez que vinha um pensamento de invalidação, de impotência, de medo de insegurança, eu falava para ele ficar quieto. Por quê? Porque iria acontecer o contrário daquilo que ele estava me dizendo. Né? E ele, provavelmente é o meu cérebro, eu não sei, né? Mas é esse lugarzinho onde a gente guarda as nossas memórias de coisas que não deram certo, de coisas que nos fizeram sofrer. E de alguma maneira ele é ativado quando a gente tá quando a gente não tá na nossa zona de conforto, a gente decide fazer algo diferente, tá? Então essa é uma habilidade que você também vai desenvolver, uma pessoa que consegue organizar os seus pensamentos, uma pessoa extremamente inteligente, esperta, que enxerga as oportunidades, não deixa elas passar, uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, sabe conversar com outras pessoas, sabe o momento de falar e o momento de calar, e principalmente uma pessoa que não tem medo de ser quem ela é. Você acha que o Rei de Espadas tem medo de sair por aí cortando todo mundo? Não, senão ele não tava com uma espada na mão. Não estou falando pra você cortar todo mundo, estou falando que assim, o Rei de Espadas, ele age pela verdade dele. Lembrando que a verdade, ela é subjetiva. Que a verdade para você nem sempre é verdade para mim, que a verdade para mim nem sempre é verdade para você. E existe a verdade, assim, oficial. Né? Oficial porque alguém tornou aquela verdade oficial. Eu estudei história e a gente debatia muito o que estava escrito nos livros, porque o que está escrito nos livros já é uma verdade sobre uma interpretação de alguém. Então não é o fato puro. Em jornalismo também a gente estudou isso. Não existe mais um fato puro. Existe um fato com a visão, com a interpretação de quem está documentando ele ou de quem estava ali presente vendo. Estou te falando isso para quê? Para você também não ficar rígido demais, não ficar rígida demais, achando que só você tem razão, que só você tem a verdade. Não é isso, tá? Mas a partir de agora, essa pessoa que você está se tornando para adentrar essa jornada espiritual, que chegou a hora de você adentrar essa jornada espiritual, é essa pessoa ponderada, essa pessoa que sabe conversar, sabe organizar pensamentos, sabe se organizar, sabe inclusive organizar pessoas e influenciar pessoas positivamente. E aí a gente tem aqui, ó, o reizão de ouros, né? Falando que essa pessoa que você está se tornando é essa pessoa que vai conquistar esse 10 de ouros que ficou aqui embaixo do deck, né? Então esse aqui já seria o desfecho para você, ó. Uma postura, um comportamento, uma regeneração pessoal que acontece em você, que te leva
para um caminho de prosperidade, e é um caminho novo, né? Porque a gente tem o louco. Então, ou é alguma coisa que você começou a fazer recentemente, ou é esse algo que você vai ter uma ideia de fazer e que isso vai te colocar ali, na onde você deveria estar fazendo o que você está fazendo. Se fosse eu, depois dessa leitura, eu não deixava nenhuma ideia ficar solta, nenhuma ideia ficar à toa. Eu já colocaria todas as ideias que eu estou tendo em prática, né? Com coerência, entendendo que algumas ideias levam mais tempo do que outras, entendendo que umas vão ter que ter mais investimento do que outras, mas não ficando parado, já experimentando as possibilidades que a vida tem para você. E o Rei de Ouros, ele também é uma pessoa que espera. Então você está desenvolvendo essa habilidade de esperar, de entregar, de soltar. O Rei de Ouros, ele pode plantar hoje uma semente para ele colher só no final do ano que vem, mas é certeza que ele vai colher. É como se fosse um investimento, né? Você pode escolher um investimento que ele vai te dar um lucro a longo prazo, você deixar ele lá 5, 10 anos, ou você escolhe um rendimento que tem liquidez diária, né? Então você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, mas ele quase não vai te render nada, né? O Rei de Ouros, o que ele escolhe? Ele escolhe o que vai trazer mais rendimento para ele, mesmo que demore mais tempo. Isso é um problema? Não. Isso é do arquétipo. Ele vai aonde é seguro para ele vai onde ele sabe que tem negócio para ele fazer, ele vai onde ele sabe que ele consegue ser autoridade no que ele está fazendo. E que o dinheiro vai ser uma consequência dessas 3 habilidades que vocês estão desenvolvendo: Rei de Espada, Rainha de Paus, Rei de Ouros. 3 arquétipos que você está incorporando a habilidade deles para que você tenha prosperidade financeira nos seus caminhos. Tá? E essa prosperidade financeira, ela vai acontecer de uma nova jornada, de um novo caminho, ou dessa ideia nova que você tem, que você vai colocar em prática. Se é que você já não colocou em prática, você só precisa esperar o tempo de maturação dela. Não deixa que o tempo seja hoje o seu maior inimigo para você conseguir o que você quer. Não permita isso, tá? O tempo, ele é um parceiro, ele é um ativo que nos ajuda nas nossas conquistas, porque com o tempo eu tenho mais tempo de me planejar, né? Com o tempo eu consigo me planejar melhor, eu consigo ter mais foco, eu consigo experienciar mais para depois tomar uma decisão, né? Mas o louco, ele vai pro novo. O que você precisa fazer é parar de se sabotar. Parar de negar que você é bom, que você é boa, que você é capaz. Parar de tentar ser a boazinha o tempo inteiro, ou parar de ser o que resolve tudo o tempo inteiro. Existe em você uma vontade de ser visto, uma vontade de ser amado, e tá tudo bem, porque todo mundo tem essa vontade. Uma vontade de ter uma representação em alguma comunidade, de ter um nome de destaque no que você faz, e isso tudo é muito possível mesmo, porque a gente tem a carta do Sol aqui, que fala de prosperidade, de vitalidade, de segurança e principalmente de vitória, né? É uma carta de vitória. Só que antes dela tem aqui, ó, o 7 de espada, que fala da autossabotagem. Ou seja, ou eu paro de ser o meu próprio atraso na minha vida, ou eu nunca vou brilhar, ou eu nunca vou conseguir o meu 10 de ouros. Né? Pare de sabotar a sua vida, pare de achar que você não dá conta, pare de achar que, hoje eu tô cansado, vou fazer amanhã. Se comprometeu a fazer, faça mesmo cansado, a não ser que esteja passando muito mal ou doente. Se não, você está cedendo às energias contrárias à luz, tá? Então, muito cuidado para você que sente que está passando por um período de obsessão espiritual. Meu Deus. Muito cuidado com você que está passando por um período de obsessão espiritual, para que isso não atrapalhe a sua jornada, tá? Ai, mas e aí, o que acontece depois que eu adquiro essas habilidades dessa nova pessoa e começo algo novo e diferente? O que acontece? A gente já sabe que isso tem um grande retorno financeiro, porque veio a carta aqui, ó, de 10 de ouros, falando de uma prosperidade que não é só sua, ela é compartilhada com as pessoas que você gosta. Fora isso, há um grande equilíbrio entre você, as outras pessoas, entre o que você faz e o que você realmente gostaria de fazer, entre o que você doa e o que você recebe. Vai haver um momento de equilíbrio, principalmente equilíbrio financeiro. Então é quando você começa a se organizar financeiramente para acertar dívidas que você tenha, para conseguir investir mais na sua casa, em você, num novo curso, ou até mesmo para guardar como
uma reserva de oportunidade para depois, tá? Mas aqui, depois que vem essa revelação desse seu novo caminho, ou de que este novo caminho já é o seu caminho, depois que vem essa revelação, que vem acompanhada de você incorporar a ousadia, a criatividade, o fazer, mesmo com medo fazer, e fazer com inteligência, fazer com clareza, fazer com propósito, fazer porque faz parte da sua verdade, aí você está pronto para materializar dinheiro, né? Dinheiro ou bens materiais. Então, a sua materialização de bens materiais está próximo, não demora. Mas, enquanto isso, você precisa se equilibrar financeiramente, precisa ir ajeitando a casa financeiramente para quando vir essa oportunidade de imóvel, você agarrar com as 10. Estou te dando esse exemplo de imóvel, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, de repente, você com uma oportunidade de um novo trabalho, você com, de repente, uma oportunidade de viajar e morar em um outro lugar, ou até mesmo a possibilidade de um relacionamento. Mas isso que está se revelando na sua vida, esse caminho com propósito espiritual, ele te leva para uma abundância financeira e é uma abundância financeira compartilhada. Então você ganha, você compra casa para você, você compra casa para sua mãe, para o seu pai, se assim eles precisarem. São coisas que você faz para você, mas que você facilmente pode fazer também para os outros, porque você tem abundância, nada te falta. Mas esse é um processo que exige de você se abrir para conhecer outras pessoas, tá? Independente se é um processo só espiritual, se é amoroso ou se é de trabalho. E envolve também você se liberar um pouquinho do seu orgulho, né? O orgulho, ele é uma ferramenta de defesa. A gente não sente orgulho só porque a gente é orgulhoso, a gente sente orgulho porque isso nos protege do desconhecido, do medo, do que é invisível aos nossos olhos físicos, né? Então, isso não é por acaso, mas este orgulho, por mais que ele não seja por acaso, ele exige que você tenha uma postura acima dele. Você domina ele, não ele te domina. Tá? E eu tô falando isso porque veio aqui a carta da força, que é uma carta que fala de resistência à mudança, resistência a processos, de querer que tudo seja rápido, de querer que tudo se resolva rápido. E aqui pede um pouco de, de paciência, porque você está se transformando numa nova pessoa. Quando a sua autoconfiança, o seu empoderamento tiver ao máximo, com base em tudo que você já viveu, se você estiver mais em paz com você mesma, aí as coisas realmente começam a girar definitivamente a seu favor, tá? É uma coisa que demora? Não, né? E aí vem a carta da justiça aqui, a carta do As de Paus, confirmando que não é algo que demora, é algo que acontece rapidamente, mas tudo depende de você aceitar a sua jornada, aceitar o seu caminho, seja ele como for, tendo as dificuldades que ele estiver, e se comprometendo com esse caminho todos os dias. Eu vou ficar por aqui para a leitura não ficar muito longe. Parabéns para você que está nessa energia. Depois você volta aqui no canal para me contar como isso ressoou com você. Se você quiser saber algo aprofundado sobre o que a gente falou aqui nessa leitura, algo que seja só na sua energia, me procura lá no WhatsApp, me fala sobre essa leitura de vídeo de tarô, diz que você quer um aprofundamento só no seu nome, só na sua energia, e aí a gente tira as cartas de tarô para saber sobre esse tema só para você, certo? Gratidão por você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Beijinho de luz.